Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de Teoria de Galois. E nesse vídeo nós vamos fazer, essa é a segunda parte do vídeo 11, né, da nossa aula 11. E nessa segunda parte nós vamos relacionar alguns elementos do grupo de Galois com alguns elementos da extensão. Para o caso em que a extensão é normal, finita e separável. Tá? Quais são os elementos que nós vamos relacionar? Basicamente, é a ordem do grupo com o grau da extensão. Tá? Então, quando a extensão é normal, finita e separável, então nós conseguimos fazer uma comparação entre o grau da extensão e o grupo de Galois dessa extensão. Aqui nós estamos assumindo que a extensão é finita para que nós possamos ter grupo de Galois também finito, né? E aí com finitude fica um pouco melhor de você fazer a comparação entre esses dois entes, né? A ordem do grupo e o grau da extensão, né? Lembrando então que uma extensão ela é normal, uma extensão, digamos, LK, K contido em L, né? Se todo polinômio irredutível com coeficientes em K, que tem uma raiz em L, tem todas as raízes em L. Então, isso é o que significa, ser uma extensão ser normal, tá certo? Bom, vamos começar então a nossa aula, né? Então, como eu já falei, relacionar algumas coisas sobre o grupo de Galois com alguma coisa sobre o grau da extensão, nesse caso, ordem do grupo e grau da extensão. Só vamos relembrar, então, o que vem a ser uma extensão separável. Extensão normal nós já recordamos, né? Então, para nós definirmos o que vem a ser uma extensão separável, nós precisamos passar por polinômios separáveis, né? Então, começamos com um polinômio irredutível FK, ele é separável se ele não tem raízes múltiplas em seu corpo de decomposição, ou seja, se a multiplicidade das raízes sempre for 1. Tá? São raízes simples. Uma extensão LK, um elemento de uma extensão LK, ele é separável se ele for algébrico e se o seu polinômio minimal sobre K for separável. Tá? Então, o polinômio minimal de um elemento ele é irredutível, né? Se esse polinômio irredutível for separável, então o elemento é separável também. Tá? Aqui separável só para elementos algébricos, porque nós precisamos do polinômio minimal desse elemento. Né? Então, por isso que você pede que ele seja algébrico. E uma extensão, então, uma extensão LK, ela é separável se todo elemento do corpo maior é separável sobre o corpo menor. Então, vem uma cadeia de definições, né, em que uma sempre depende da outra. Aqui, você pode observar que extensões separáveis só se define para extensões algébricas porque você precisa passar pelo polinômio minimal. Uma proposição que nós vimos, agora eu não vou lembrar qual que é a aula. Nem vou me esforçar porque eu não vou saber qual que é a aula. Mas fala que todo corpo de característica zero, se o K é um corpo de característica zero, então todo polinômio irredutível é separável sobre K. Né? Então essa é a primeira proposição que nós vimos. E a segunda fala o seguinte: se você tem uma extensão LK separável, e se M é um corpo intermediário dessa extensão, então as duas extensões menores também são separáveis. Ou seja, se a extensão grandona for separável, as duas extensões menores aqui, elas também são separáveis. Esse aí foi o último lema que nós vimos na aula sobre separabilidade. Né? Aquela aula teve 3 partes, né? Corpo de decomposição, extensões normais, depois extensões separáveis. Esses 2 resultados aqui, eles provêm daquela última parte dessa aula. Eu acho que foi a aula 9, se eu não me engano. Foi a aula 9. Bom, lembrei. A terceira parte da aula 9, vocês vão encontrar esses dois resultados. E esses 2 resultados nós vamos utilizar agora. Para provar especialmente esse teorema aqui.
antes que eu me esqueça, se você puder voltar lá na aula 10, no slide 10 e no slide 22, os dois resultados dessa aula nós vamos utilizar. Então, a minha sugestão é que você volte lá, anota num papel quais são os dois resultados os dois resultados que aparecem no slide 10 e no slide 22 da aula 10. Dá uma anotada neles aí no papel, porque daqui a pouco nós vamos utilizar eles, né? Aí depois você volta aqui e continua assistindo o vídeo, e aí vai ficar mais fácil de você visualizar a demonstração desse resultado e do próximo que vier. Tá? Então vamos lá. Então o que diz esse teorema? Que se você tem LK uma extensão separável e finita, tal que o grau da extensão LK é n, então há precisamente, se o grau da extensão é n, então há precisamente n K monomorfismos de L em um fecho normal F de LK. Tá? Então, se você tem uma extensão separável e finita, se ela é separável e finita, então você consegue exatamente o grau da se o grau da extensão é n, então você consegue exatamente n K monomorfismos de L em F, onde F é o fecho normal da extensão LK. Observe aqui que se a extensão já for normal, então você consegue precisamente n K monomorfismos de L em L, né? Mas todo K monomorfismo de L em L é uma transformação linear injetora. Mas uma transformação linear injetora entre dois espaços de mesma dimensão, ela também é sobrejetora, tá certo? Então, se a sua extensão for uma extensão separável, normal e finita de grau n, então há exatamente n K automorfismos de L. E o que isso nos diz, então? Lembra quem são os K automorfismos de L? São exatamente os elementos do grupo de Galois dessa extensão. Tá? Então, se a extensão for normal, finita e separável de grau n, então o grupo de Galois dessa extensão também vai ter grau n, certo? E isso, é claro, para extensões normais, finitas e separáveis. Tá? Aqui, quando você não tem a normalidade da extensão, você não tem necessariamente a normalidade, então você não consegue você não consegue exatamente automorfismos do fecho normal. Você não consegue isso. Mas você consegue exatamente monomorfismos de L no fecho normal. Lembrando que o fecho normal é o menor corpo depois do L, ou seja, acima de L, tal que a extensão FK ela é normal. Então, se a extensão LK não é normal, então você faz algum acréscimo ali, pega um corpinho um pouco maior, né? Mas não pega ele muito grande, pega o menor possível, de tal forma que a extensão FK ela é normal. Né? Esse vem a ser o fecho algébrico. Então, eventualmente, quando você aumenta esse corpo, você calcula, você determina o fecho normal, pode acontecer de você não ter automorfismos. Não há garantia de existir exatamente n K automorfismos do fecho, mas K monomorfismos do L para o fecho normal. Tá certo? Isso é o que fala esse teorema. E aí a gente aplica ele depois nós vamos aplicar esse teorema para extensões que são normais. Tá? Então eu já comentei mais ou menos como que vai ser a aplicação dele. Né? Nós vamos tomar uma extensão que é normal, aí o fecho normal vai coincidir com o L, nós vamos aplicar isso, vamos aplicar resultados da álgebra linear e nós vamos chegar então que o grupo de Galois de uma extensão normal, finita e separável é exatamente o grau da extensão. Tá? Então a ordem desse grupo de Galois vai ser igual ao grau da extensão. Bom, vamos demonstrar esse resultado. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso por uma indução sobre
sobre o grau da extensão. Se o grau da extensão for 1, então isso significa que o corpo L é exatamente o corpo K, e aí o único monomorfismo, o único K monomorfismo é a identidade. Claro, se o L for igual a K, pergunte-se quais são os K monomorfismos de K. Ou seja, quais são os monomorfismos de K que fixam K. Só a identidade. Se eles fixam todos os elementos de K, só pode ser a identidade. Bom, a hipótese de indução fala o seguinte, que se você encontrar na rua, se estiver andando e encontrar qualquer extensão finita e separável, cujo o grau da extensão é menor do que n, então o resultado vale, ou seja, vai existir exatamente o grau dessa extensão, vamos dizer assim, se o grau daquela... Então, o número de K monomorfismos desse corpo... Esquece o que eu estou falando. Se você tem uma extensão separável e finita, cujo grau da extensão é menor do que o n, então você pode aplicar esse resultado. É isso que fala a hipótese de indução. Deixa eu parar de enrolar vocês. Tá? Vocês são inteligentes suficientes para perceber o que esse resultado fala, o que é a hipótese de indução. Né? Então vamos supor que o grau da extensão é n e que esse n é maior do que 1. Vamos tomar alfa, um elemento de L, tá? Como essa extensão ela é separável, então automaticamente ela já nasce algébrica. Tá? Além disso, como ela é finita, ela também já é algébrica, né? Ela é duplamente algébrica aqui, então ela é super algébrica. Então você pode considerar o polinômio minimal desse elemento alfa. Vamos chamar esse polinômio minimal de m de x. E ele é um polinômio que está em k de x. Bom, se esse é o polinômio minimal, se o polinômio minimal é m, então o grau dessa extensão simples aqui é exatamente o grau do polinômio minimal. Tá? E vamos supor que esse grau é r. O grau desse polinômio é r, então o grau dessa extensão também é r. O que diz o teorema da torre? Que nesse caso o r divide o n. Claro, por quê? Porque você tem o k contido no k-alfa, o k-alfa contido no L. Né? Então o grau de KL, o grau da extensão LK, é igual ao grau da extensão LK-alfa vezes o grau da extensão K-alfa-K. Né? Então o R, obrigatoriamente, ele tem que dividir o N. Como o grau da extensão ele é finito, então nós vimos na primeira parte dessa aula que existe o fecho normal dessa extensão. Aí esse fecho normal nós vamos chamar ele de F. Então o fecho normal existe. Bom, como o F está contido, como o alfa pertence ao L e o corpo L está contido no corpo F, então o alfa pertence a F. Tá? Agora, F é normal sobre K. Como F é normal sobre K, todas as raízes do polinômio minimal estão no F. Claro, é a definição da extensão ser normal. Né? Se a extensão é normal, um polinômio redutível tem uma raiz naquele corpo, tem todas as raízes. Alfa é uma raiz do polinômio minimal, que está no F. Tá? Como a extensão é normal, todas as raízes do polinômio minimal estão em F. Agora observe o seguinte, como essa extensão LK ela é separável, então esse polinômio, o polinômio minimal, também é separável, tá? E, portanto, todas as raízes do polinômio minimal são distintas. A primeira raiz, o que eu chamei de alfa 1, essa vai ser a raiz alfa. Tá? Então, alfa que nós já tínhamos tomado lá em cima. Então, as raízes são alfa, que eu vou chamar de alfa 1, ou alfa 1 de alfa, tanto faz, alfa 2 até alfa R. Tem R raízes, porque o grau é R, e elas são todas distintas. Então, essa é a conclusão que nós chegamos até aqui. Então, todas as raízes do polinômio minimal são distintas. Tá? Observe que F ele também é o fecho normal da extensão LK-alfa. Por quê? Porque você pega o mesmo corpinho. Né? Se essa extensão não for normal, ela não vai ser, né? Então, não vai ser necessariamente, né? Então você pega um corpo um pouco maior, e esse corpo maior vai ser o próprio F que você vai pegar. Esse corpo depende muito mais do L do que do K. Né? E é por causa disso que o F acaba sendo também o fecho normal dessa extensão. Observe que essa extensão aqui, ela também é finita. Essa extensão é finita, mas nós já vimos isso, né? Que se você tem
as extensões, se você tem uma extensão e um corpo intermediário, você vai obter duas novas extensões. Essas duas novas extensões elas serão finitas, as extensões menores serão finitas se a extensão maior for finita. Tá? Ela também vai ser separável por causa daquele lema que eu acabei de falar para vocês lá nos slides anteriores. Né? Se a extensão grande é separável, se você tem um corpo intermediário, as duas extensões pequenas elas também vão ser separáveis. Tá? E o que mais? O que mais nós temos? Nós temos também que, pelo teorema da torre, isso nós já vimos, né? Essa extensão aqui, ela tem um certo grau, que eu vou chamar de S, e esse S é dado por N sobre R. Quem é o R mesmo? É o grau da extensão K alfa K. Né? É claro que a extensão LK, pelo teorema da torre, é o grau dessa extensão vezes o grau da extensão LK alfa. Tá certo? Então, N vai ser igual a S vezes R, ou seja, o S é N sobre R, e isso vai ser menor do que o N. Aqui o grau não é 1, porque nós estamos supondo que o alfa tem polinômio minimal aqui, né? O polinômio minimal tem grau R. Esse R aqui vai ser maior do que 1. Bom. Então, o que nós temos pela hipótese de indução? Observe, aqui nós temos uma extensão, né? Uma extensão finita, separável, cujo grau é S e o S é menor do que o N. Tá? Então, o que diz a hipótese de indução? Que existem precisamente K alfa monomorfismos distintos de L no F. F é o corpo de decomposição dessa extensão aqui. Né? Então, existem exatamente S, K monomorfismos distintos. Como eles são K alfa monomorfismos, automaticamente eles também vão ser K monomorfismos. Então, eu já consegui S K monomorfismos do L no corpo de decomposição, no fecho normal da extensão. Agora, observe o seguinte, o alfa e cada alfa i, né, eles são raízes do mesmo polinômio irredutível, que é o polinômio minimal de alfa. Né? Essa extensão aqui, a extensão FK, ela é uma extensão normal e finita, isso nós também já vimos, né? E se você considera o fecho algébrico, além dessa extensão aqui ser normal, ela também vai ser finita. Isso é um resultado que nós vimos na primeira parte da aula. E aí, olha só, aqui vem o resultado que está no slide 22 da aula 10. Lembra que eu pedi para vocês anotarem lá? Então, o que garante esse resultado? Esse resultado garante que existem K automorfismos de F em F, tais que eu chamo eles de tal 1 até tal F, esses K automorfismos levam o alfa no alfa i. Né? Então, para cada alfa i, eu tenho um automorfismo que leva a raiz alfa na raiz alfa i. Tá? Isso para i de 1 até f. Então, existem esses K automorfismos do F lá pelo slide 22 da aula 10. Bom, mas nós não queremos K automorfismos de F. Né? O que nós queremos? Nós queremos F, K monomorfismos do L no F. Aqui não há... Aqui, por exemplo, você não consegue garantir que eles são todos distintos. Você só sabe, olha, eles existem. Existir, eles existem. Tá? E agora, vamos fazer o seguinte, vamos tomar, como eu quero produzir N, K automorfismos, K monomorfismos de L em F. É isso que eu quero produzir. Eu tenho R, K automorfismos de F, e eu tenho S, K monomorfismos de L em F. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um desses K monomorfismos ρ, vou compor com cada um desses
esses R, K automorfismos de F. Quando eu fizer essa composição de cada ρ com cada tal aqui, eu vou obter o quê? Um K monomorfismo que vai de L para o F. Tá? Por quê? Ó, se eu pegar a ρj, ela vai de L para o F, cada tal I vai de F para F. Então, essa composição, ela de fato ela vai de L para F. Como eu estou fazendo todas as possíveis composições aqui, então eu vou ter R vezes S composições, e R vezes S vai me dar exatamente N, que é o grau da extensão original. Né? Então, nós temos aqui, nós temos definidos N K monomorfismos de L para F. Certo? Bom, então nós temos N K monomorfismos. A pergunta é, será que eles são todos distintos? Essa é a primeira pergunta. Eventualmente eles podem ser iguais. E nós vamos mostrar que não, que esses φ e J aqui, eles na verdade são todos distintos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que alguma φ e J é igual a alguma φ e' J'. O que nós vamos ter então? Ó, o alfa i, desculpa, ele é ρj aplicado em alfa, e depois você aplica o tal i, certo? Bom, isso daqui é exatamente o φ e J. Φ e J aplicado em alfa. Φ e J aplicado em alfa, pela nossa hipótese aqui, ele vai ser φ e' J', certo? Φ e J, isso. E isso daqui, esse linha saiu errado aqui. Esse linha não está aqui em cima. Isso aqui é tal e linha, ρ, J', pela própria definição da φ e J'. E isso aqui é o próprio alfa e linha, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Esses dois K monomorfismos, eles levam o alfa i no alfa e linha. E, portanto, o i obrigatoriamente tem que ser igual ao i'. A mesma coisa, o J, ρi, o ρj é igual a essa composição aqui. Isso sai daqui, tá? Dessa igualdade aqui. Mas isso é a mesma coisa que o tal i é menos 1, φ e J', né? Porque estou aplicando isso daqui, ó, né? Estou substituindo o φ e J por φ e' J'. Como eu já sei que o i é igual a i', então eu tenho essa igualdade aqui, mas isso aqui é o próprio ρ, J', e, portanto, o J tem que ser igual ao J'. Então, esses K monomorfismos aqui que nós definimos, eles obrigatoriamente eles têm que ser todos distintos. Bom, o que nós vamos mostrar agora? Nós mostramos então que existem N K monomorfismos de L em F. Bom, então, pelo menos N existem. Esses N K monomorfismos que nós definimos aqui, eles são todos distintos. Então, pelo menos N existe. A pergunta é, será que tem mais? E é isso que nós vamos mostrar agora, que não podem ter mais. Então, vamos supor que tal é um outro K monomorfismo de L em F. Como ele é um K monomorfismo, a hora que eu aplicar a tal no alfa, essa tal alfa também vai ser uma raiz do polinômio minimal m de x. Ou seja, se o tal alfa é uma raiz e alfa 1 até alfa f são todas as raízes do polinômio, então o tal de alfa tem que ser igual a algum alfa i. Bom, o que nós temos então? Nós temos que essa composta aqui, ó, a tal vai de L em F. Vamos ver a tal linha, né? A tal linha vai de F em F. Então, nós temos que essa composta aqui, ela vai de L para F. Tá? E isso aqui, ele é um K-alfa monomorfismo. Por quê? Porque, olha só, a φ de alfa é igual a isso daqui.
né, pela própria definição da φ. Mas isso, o tal de alfa, aqui é alfa i, ó, aqui está faltando, tal de alfa é o próprio alfa i. Então aqui é alfa i, tá? Desculpa, aqui está faltando um índice i. Então isso daqui é igual a tal i a menos 1 de alfa i, e isso é alfa, pela definição da tal i. Ó, a tal i leva alfa em alfa i, então a inversa leva alfa i em alfa. Então por isso que aqui tal i a menos 1 aplicado em alfa i é igual a alfa. Então, de fato, essa φ, ela fixa os elementos de K, porque as duas fixam os elementos de K. Além disso, a φ, ela fixa o alfa. Então, essa φ, na verdade, ela é um K-alfa monomorfismo de L em F. Agora, o seguinte, ó, o que acontece? Que nós já vimos lá atrás, que existem precisamente S K-alfa monomorfismos de L em F. Então, nós temos exatamente S e nós acabamos de descobrir mais um. Se nós descobrimos mais um e só tem esses, é porque o φ tem que ser igual a algum desses ρs. E é isso que está acontecendo aqui. Então, por isso que nós dissemos aqui que o φ é igual a algum dos ρj. O que nós temos, então? Que essa nossa tal, cadê a tal? Aqui, ó. A tal, ela é tal i, composta com φ, mas o φ é tal ρj, e essa composta aqui é exatamente o que nós definimos como φ de ij. Né? Então, essa tal que nós supomos aqui em cima que era um outro K monomorfismo, na verdade é um dos φ e j que nós já definimos lá atrás. E, portanto, não podem haver mais do que K monomorfismos, e, portanto, o resultado segue. E agora sim, vem o corolário, então, que nós vamos aplicá-lo a extensão normal, finita e separável. Tá? Então, se você tem uma extensão normal, finita e separável, o grau da extensão é igual à ordem do grupo de Galois. Como essa extensão aqui ela é normal, então o L é o fecho normal de LK, né? O que fala o teorema anterior? Que existem precisamente o grau dessa extensão, o número de K monomorfismos de L em L é exatamente o grau dessa extensão aqui. É isso que está dizendo lá. Agora, K monomorfismos, tá? K monomorfismos de L em L. Agora, cada um desses K monomorfismos, ele é K linear e é injetor, e, portanto, pelo teorema do núcleo e imagem, como esses dois espaços aqui têm a mesma dimensão, então toda a transformação linear injetora, ela é também sobrejetora. Então, cada sigma aqui ele é um K automorfismo. Né? Então, o número de elementos do grupo de Galois tem que ser maior ou igual ao grau da extensão. Ou seja, o número de K automorfismos é pelo menos o grau da extensão. Bom, não pode ter mais, porque e se você tivesse mais K automorfismo de L, então você teria mais K monomorfismo de L. Isso não pode. Tá? Isso não pode por causa do resultado anterior, que fala que tem exatamente N, ou exatamente o grau da extensão. Então, de fato, o grupo de Galois a ordem do grupo de Galois é exatamente o grau da extensão. Isso para extensões normais, finitas e separáveis. Então, agora, toda vez que você tropeçar com uma extensão normal, finita e separável, a ordem do grupo de Galois é exatamente o grau da extensão. Bom, o próximo teorema, ele fala o seguinte, que considera uma extensão finita e separável, LK, cujo grupo de Galois é G. Se essa extensão, além de ser finita e separável, ela é normal, então o K é o corpo fixo de G. Então vamos lá. Se a nossa extensão, vamos supor que ela tenha grau N, então o que diz o corolário anterior? Que o grupo de Galois tem ordem N. Tá? Porque nós teríamos então aqui uma extensão normal, finita e separável. Se ela tem grau N, então, pelo corolário anterior, o grupo de Galois tem ordem N também. Se você pegar o corpo fixo, lembra o que é o corpo fixo de G? São todos os elementos de L que são fixos pelos elementos de G. Então, se esse cara é o corpo fixo,
Então, lá pelo resultado que está no slide 10 da aula 10, por isso que eu pedi para você anotar, né? Por causa do resultado que tem lá, o grau dessa extensão aqui, o grau dessa extensão é exatamente a ordem do grupo de Galois, que é exatamente N. Agora observe o seguinte, ó. Nós temos essa torre de corpos aqui, nós temos essas extensões de corpos aqui, e pelo teorema da torre, nós temos que o grau da extensão maior é o produto dos graus das extensões menores. Tá? Agora, aqui é N, observe que aqui é N, aqui também é N. Então essa daqui só pode ter grau 1. Se ela tem grau 1, é porque esse corpo K aqui é exatamente o G+, é exatamente o corpo fixo pelo G. Então, o K, de fato, é o corpo fixo pelo grupo de Galois da extensão. O próximo resultado fala o seguinte, né, que se você tem uma extensão, aqui fala o seguinte, se você tem uma extensão finita e separável, se ela for normal, então K é o corpo fixo do grupo de Galois G. Né? O que fala o próximo resultado? Ele fala o seguinte, se você tem uma extensão finita e separável, com o grupo de Galois G, tal que K é o corpo fixo, então a extensão é normal. Ou seja, aqui vale a ida e vale a volta. Se K é o corpo fixo, então a extensão também vai ser normal. É isso que está dizendo esse resultado aqui. Bom, então vamos demonstrar. Como K ele é o corpo fixo de G, então, de novo, pelo mesmo resultado lá do slide 10 da aula 10, o grau dessa extensão aqui, o grau dessa extensão é N. Ou melhor, o grau dessa extensão é exatamente a ordem do grupo de Galois. Vamos dizer que o grupo de Galois tem ordem N. Vamos dizer aqui que é N para facilitar nossas contas aqui, facilitar nossa vida. Então, o que está dizendo aqui? Que existem exatamente N automorfismos distintos de L. Se o grupo de Galois tem N elementos, então há exatamente NK automorfismos distintos de L, porque no grupo de Galois só tem K automorfismo, tem todos os K automorfismos de L. Então, são N. O que nós vamos mostrar agora? Nós vamos mostrar que essa extensão aqui ela é normal, é isso que nós queremos fazer. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar o teorema das três equivalências visto na primeira parte da aula. Né? Lá na primeira parte da aula nós vimos que uma extensão é normal, se e somente se acontece certa coisa, se e somente se acontece uma terceira coisa lá. Dê uma olhada, acho que foi o último resultado que nós mostramos na primeira parte dessa aula, na primeira parte da aula 11. Tá? Então, volta lá, dá uma olhada no que diz aquelas três equivalências. Se precisar, depois você volta para cá. Então, nós vamos mostrar que essa extensão é normal usando aquela equivalência. Nós vamos usar o item 2 daquela equivalência. Tá? Vamos mostrar que 2 implica 1. Então, vamos fazer isso. Bom, como essa extensão aqui ela é finita, então existe o fecho normal da extensão, e além disso, esse fecho normal, ou seja, você tem o fecho normal, que eu chamei de F, e então KF é uma extensão normal. Além disso, ela também é finita, por um resultado que nós vimos lá na primeira parte da aula. Então, nós temos uma extensão normal finita F de K, e esse corpo F ele contém o F. Bom, vamos considerar agora um K monomorfismo de L em F. Observe que aqui nós estamos exatamente caminhando para o item 2 daquele teorema das três equivalências. Tá? Então vamos considerar um K monomorfismo de L em F. Nós temos o seguinte, que cada sigma i, vamos ver, sigma i é um K automorfismo de L. Se ele é um K automorfismo de L, cada sigma i é um K monomorfismo de L no F. O L está contido no F. Né? Então, se você tem ali um K monomorfismo de L para L, então, se você tem um K automorfismo de L para L, isso dá origem ao K monomorfismo de L para L. Tá? O que
vimos, o que nós acabamos de ver no teorema anterior? Não no corolário anterior, no teorema anterior. Que existem precisamente N K monomorfismos de L para F. Bom, moral da história, o nosso K monomorfismo tal tem que ser igual a algum sigma i. Ou seja, esse tal, na verdade, ele é um K automorfismo de L. Certo? Bom, o que nós mostramos então? Que todo K monomorfismo de L para F se estende a um K automorfismo, ou que todo K monomorfismo de L para F é, na verdade, um K automorfismo de L. E então nós temos o item 2 daquele teorema das três equivalências. E, portanto, a nossa extensão ela é normal. Bom, com isso nós encerramos a aula. Aqui está dizendo que tem mais um slide, mas não tem. Tá? Deve ter alguma falha ali do LaTeX. Então, era isso que nós tínhamos para falar nessa segunda parte da aula 11. E com isso nós encerramos ela. E no próximo, na próxima aula, então, nós vamos ao resultado, nós vamos a demonstrar o principal resultado da teoria de Galois, que é conhecido como o teorema fundamental da teoria de Galois, e ele faz como que eu posso dizer, um mix, né? Faz um compilado de todos os resultados que nós vimos até agora, né? Então ele faz um resumão assim de tudo que nós vimos e coloca isso tudo num único teorema. Se eu não me engano, bom, não sei, mas o teorema tem vários itens, devem ser uns 4, 5 itens, e de fato ele é um compiladão de vários resultados. Nós vamos utilizar vários itens lá do teorema de Galois, do teorema fundamental da teoria de Galois, já estão demonstrados. E nós já demonstramos ao longo das aulas. Então, quando eu chegar lá, eu vou falar, olha, isso aqui segue pelo resultado tal, do slide tal, da aula tal. Tá? Eu vou fazer isso para vocês. A minha sugestão, não sei se eu já tinha sugerido para vocês, mas peguem cada aula e anotem pelo menos os resultados, pelo menos os teoremas, as proposições. Eventualmente, um lema técnico você não precisa anotar. Mas a minha sugestão é faça isso, faça uma lista dos principais resultados, faça uma lista ali das principais definições, porque você vai acabar usando isso, porque é muita coisa, é muita informação. Você pode ter percebido que você fica utilizando resultados da álgebra linear, você começa a utilizar resultados da aula passada, são muitas definições novas, extensões normais, finitas, separáveis, e não sei o que. É muita informação para você eventualmente guardar na sua cabeça. Se você guarda os resultados na sua cabeça, beleza, melhor para você. Né? Eu não tenho essa capacidade. Eu preciso de um almanaque para ficar olhando, vendo e podendo comparar as coisas. Tá? Bom, mas aí cada um vê o que é melhor para si. Então, deixa eu parar de enrolação aqui. Deixa eu terminar esse vídeo. Um abraço a todos. E eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço a todos.